Então, primeira coisa, né? A gente fala sobre a diferenciação de ações sociais e projetos sociais, né? Então, equipes que continuam o projeto social da equipe anterior geralmente apresentam como sendo um projeto criado pelos alunos. E, na verdade, é um projeto já existente, é uma extensão de um projeto existente. E um projeto é novo quando é um tema totalmente novo, realizado, comparado em relação às temporadas passadas, tá? Então, para não ter essa dúvida de que muitos alunos chegam para nós e ficam surpresos que acham que a continuação de um projeto é considerado um projeto novo, não é o caso. Então, vamos falar de ação social e projeto social. Exemplo de ação social. Arrecadação de material escolar. Isso é uma ação, a menos que esteja ligada a algo maior. Cestas básicas, arrecadar brinquedos para doar, né? Essas ações são realizadas a cada 3 meses, no período de 6 meses, né? Mesmo assim, não é um projeto social. Aqui são ações sociais que são feitas, tá? E que não constituem um projeto social. Vocês lembram que projeto social tem começo, meio e fim, bem definidos, e leva, no final, um projeto bem sucedido, que a comunidade continua tocando esse projeto. Não é o caso de você comprar e distribuir cesta básica, por exemplo, né? Mesma coisa, coletar alimentos não perecíveis para um evento da escola, distribuir para a família carente, né? E depois trazer os filhos para um reforço escolar por uma tarde. Isso é uma ação social, isso não é projeto social dentro desse conceito do que é projeto, tá? Agora, é, o que a gente tem de exemplos transformando ações sociais que se tornaram projetos sociais, né? Construção de uma horta em uma escola é uma ação social, mas a partir da horta, buscar patrocinadores para construir uma composteira, reduzir o lixo orgânico, trazer conscientização ambiental, usar os alimentos da horta, por exemplo, buscar um especialista em nutrição que possa orientar e ensinar o uso desses alimentos para melhorar a alimentação, envolver pais e comunidades nesse projeto. Isso é um projeto. Isso começou como uma ação que é fazer uma horta. Espera só um pouquinho, que aqui é avisando o horário de aula aqui. Ok. E que depois virou um projeto. Então, ações podem virar projetos, sim, né? Desde que tenham o escopo bem definido para fazer isso. Vamos dar uns exemplos agora, que aqui é a parte agora que eu digo que vai ser rápida. Exemplos na área de educação. Então, uma equipe do F1 Schools, primeiro realizou uma ampla pesquisa sobre educação, tanto para criança como adultos. E se dividiram em dois grupos. Alfabetização de jovens e adultos, foi no Lar Meimei que isso foi feito, e ensinar inglês, no Instituto Cidadão Promundo, tá? Então, eles estudaram sobre educação no Brasil, viram as carências, as necessidades, o que existia, e resolveram, então, se dividir em dois grupos para atacar duas frentes distintas. E isso é um projeto porque isso deu continuidade, não foi uma coisa por um período específico. E toda a equipe, né, tanto o grupo 1 como o 2, realizou um terceiro projeto, que é construir do zero uma biblioteca em Parelheiros. Parelheiros é um dos bairros mais pobres da cidade de São Paulo. É uma cidade, é um local bastante perigoso. Como a gente diz, depois das 5 da tarde não vai lá, tá? E eles fizeram, então, uma biblioteca em Parelheiros. E eles conseguiram 749 livros doados, eles categorizaram, cadastraram de acordo com a idade e o tema. As paredes foram pintadas com tinta ecológica, construíram estandes. Em planilhas de Excel, eles fizeram os controles dos livros, os controles da retirada do livro, e orientaram a pessoa da escola para o gerenciamento da biblioteca, que foi, na verdade, um morador da comunidade que se envolveu no projeto e que quis assumir o cargo de gerente da biblioteca, de gestor da biblioteca. Então, isso é bem a cara de um projeto social que a gente fala. Você identifica a necessidade, você ataca o problema, você implementa o problema, a solução, perdão, vai atrás de doadores, de voluntários, etc. Nesse caso aqui, muda a estrutura toda da biblioteca e arruma alguém da comunidade que queira tocar esse projeto para frente. Então, os alunos saem do projeto e o projeto continua vivo. Então, esse é um exemplo de o que é um projeto, né? Um outro foi redesenhar o espaço de brincar.
Mesma coisa, fizeram uma pesquisa do ambiente físico na vida das crianças, uma pesquisa em escolas, e buscaram a orientação de engenheiro, jardineiro, a coordenadora da instituição, para saber o que seria importante para as crianças, em termos de redesenhar o espaço para brincar. Então, vieram várias ideias, várias soluções. Pintura das paredes, né? O objetivo de dar mais cor ao ambiente, de deixar o ambiente mais vivo, mais estimulante. Em uma das paredes, criaram uma lousa, né? Então, as crianças podiam livremente pegar giz e desenhar, escrever frases, palavras, ou seja, era um local de colocar os sentimentos para fora, de escrever. As crianças estavam tristes, abatidas em um dia, colocavam isso lá, estavam animadas, colocavam isso lá. Então, virou um canal de comunicação, um canal de expressão. E eles construíram um jardim sustentável e sensorial para dar aulas de ciência ao ar livre. Então, eu lembro que eles tinham várias plantas, tinha uma pequena horta também, e o professor de ciências dava aulas ao ar livre, não enfiado no laboratório, e as crianças iam curtindo a terra, mexendo na terra, nesse contato de volta com a natureza. E um playground com pneus usados, que iriam para o descarte. Então, eles buscaram pneus que iam ser jogados fora, limparam, pintaram, né, e construíram balança, usando ele como assento de balança, fizeram túneis para a garotada passar por dentro. Então, fizeram várias coisas com esses pneus para virar um playground, um novo playground para a escola. Tá? A Feira Solidária, né? Isso foi também um projeto muito bacana, que é educar a população e os feirantes no descarte correto de resíduos orgânicos, visando sustentabilidade ecológica e rentabilidade financeira. Eles fizeram um amplo estudo sobre o impacto incorreto, né? E o que eles fizeram? Eles distribuíram receitas a partir do reaproveitamento dos resíduos da feira. Então, as pessoas que recebiam esses alimentos que não iam ser levados para a próxima feira, que seriam descartados pelos feirantes, mas estavam em boas condições de uso, que eram comestíveis, não tinha nenhum risco à saúde, eles faziam receitas e algumas dessas pessoas da comunidade vendiam essas pequenas tortas, esses pratos que eram desenvolvidos com esse material que eles recolhiam da feira. E também fizeram a parceria com a Secretaria Municipal para ampliação e continuação do projeto. A própria Secretaria, então, abraçou essa causa e isso virou um projeto que se espalhou pela cidade. Esse foi um projeto aqui no Nordeste, de alguns anos atrás. Foi um projeto que deu um impacto muito grande aqui na comunidade da cidade aqui do Nordeste. A outra foi transformar água de chuva em água potável. Né? Também foi feita uma pesquisa, eles demonstraram pesquisas técnicas de tipos de filtros, qualidade de água, foram a fundo nisso para entender até que ponto seria possível e factível fazer esse projeto. E aí conseguiram, com materiais de acesso mais fácil e de baixo custo, e também com parceria com mulheres que eles chamam de quebradeiras, né? Que quebram coco babaçu. Então, ao invés de usar carvão vegetal, eles usavam o coco, as fibras do coco, para fazer essa filtragem. Né? E foram desenvolvendo com outros componentes, mas baseado aqui no coco, nas fibras do coco, e fizeram o teste da qualidade da água, inclusive junto à universidade local, para garantir que a água foi realmente o filtro estava funcionando e estavam conseguindo que a água viesse a ser água potável, e aplicar a comunidades que moram em palafitas, onde geralmente a condição da água é terrível, né? A qualidade da água é baixíssima, várias doenças aí, de estômago, de intestino, devido aí à qualidade da água. Ensinaram como construir esse filtro, né? E esse filtro, fizeram distribuição de vários desses filtros para a comunidade. E agora receberam um conselho aqui da própria universidade de patentear esse filtro. Esse filtro tem uma característica interessante de ser um produto aparentemente não tem outro similar, né? Eles poderiam patentear esse filtro e eventualmente no futuro ou utilizar essa patente para vender a patente e reaplicar no próprio projeto, né? Ou
arrumar uma empresa que possa fabricar esse material, esses filtros de baixo custo, para distribuir para a comunidade, mas mantendo o controle do projeto, mantendo aí a parte técnica nas mãos deles. Então, é um projeto que eles estão pensando agora, qual é o próximo passo, que mais que eles podem caminhar nesse sentido aí, ligado à saúde e à parte sanitária, né? Outro projeto, desperdício de alimentos, também, alimentos em feiras livres, né? Então, foram visitadas várias feiras livres na cidade e observaram a quantidade de produtos que eram jogados fora, por pequenos defeitos, né? O feirante, você tem um pequeno amassado, ou você tem uma manchinha na casca, o feirante já descarta porque não, a pessoa não vai escolher e fica até a imagem do feirante pode ficar comprometida por estar colocando produtos que aparentemente não estão, né, num visual muito legal, né? E aí viram o quê? Que tinham pessoas carentes catando esses produtos em caixa, em lixeira, jogado na rua, né, numa situação bastante degradante do ser humano, né, de você pegar comida no lixo, né, é uma das coisas mais, que eu vou falar, mais deprimentes que você pode pensar, né? E eles viram o seguinte, que esses alimentos estavam contaminando o solo também, né? Não é só uma questão do seu lixo, mas havia contaminação de solo. Então, junto com a prefeitura, fizeram uma reunião com um grupo de feirantes para entender melhor. E olha só como é que é a questão, né? Trouxeram aqui os stakeholders, as pessoas interessadas, fizeram uma reunião de kick-off, tá? Exatamente como uma gestão de projeto, para melhorar e entender a forma como selecionavam os produtos que eram descartados. Primeiro, e aí fizeram um trabalho de conscientização sobre a contaminação do solo, e buscar uma forma de oferecer esses produtos com mais dignidade a essas pessoas carentes que buscavam esses produtos para levar para casa com a alimentação da família. E já que esses feirantes fazem parte de feiras de diferentes locais durante a semana, estimularam que eles compartilhassem essas informações com os demais feirantes onde eles estavam presentes. E resultado, né, 75% das feiras da cidade adotaram a mudança. E o que mais que eles fizeram, por exemplo, é que eu sempre cito nas capacitações, esse é o exemplo, em que os feirantes colocavam essas comidas, esses alimentos, em sacos plásticos já sanitizados, que eram oferecidos pela prefeitura. Então, quando a pessoa da comunidade carente fosse buscar o produto, esses produtos estavam apoiados numa prancha, não estavam no chão, não estavam jogados em caixas molhadas, né? Estavam num lugar seguro, dentro de um saquinho limpo, seguro, né, e trouxe a questão de volta da dignidade humana de você pegar o seu alimento, não enfiando a mão no lixo, mas pegando isso no local onde o alimento estava seguro, né? Então, pessoal, essa era a ideia. Espera aí que eu tenho que sair aqui. Essa era uma ideia de trazer hoje rapidamente para vocês o que é um projeto social e muitos me perguntam, mas me passa exemplos de projetos sociais, né? Esses são alguns dos vários exemplos aí que as equipes têm feito de projetos sociais. Então, eu espero que com isso a gente fechar o ciclo do projeto social, que esteja claro do que nós estamos falando e que vocês pensem em projetos sociais de impacto na comunidade. É aquela história, é uma gotinha no oceano, mas de gota em gota a gente vai melhorando a vida de várias comunidades e vocês vão ter, com certeza a gente percebe isso nas apresentações, o orgulho e a satisfação de ter feito algo em prol da comunidade. É exatamente o aspecto cidadão que a gente tanto quer despertar em vocês, tá? Então, pessoal, de novo, desculpe o atraso, eu estou em cima da hora para liberar a sala para apresentação do parte de empreendedorismo. Hoje a Mônica vai falar sobre a questão dos estandes, e é uma aula bastante interessante para quem está pensando em fazer os estandes, para quem vai enfrentar umas regionais nas próximas semanas aí, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se não, eu peço que mande as perguntas para mim e eu libero a sala para a próxima. Pode ser, pessoal? Então, tá bom. Então, como diz o ditado, né, se quem cala consente. Então, obrigado, pessoal. Desculpa novamente. Ok. O portfólio de projeto social, ela tem capa mais 5.
tá? E será em português, não será em inglês. O projeto social será em português. Nada, imagina. Então vamos lá, pessoal. Já deu a hora para liberar a sala, tá? De novo, mil desculpas e qualquer dúvida, por favor, manda para mim. Os técnicos de vocês têm o meu contato no WhatsApp e não deixe ficar com dúvidas para trás. Muito obrigado. Boa noite para vocês.